Pela fé eu vejo. Pela fé eu vejo. Pela fé eu vejo. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Pela fé eu vejo principados e potestades, resistência das trevas, recuando da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu bairro, ou do seu lugar, ou de onde você trabalha, de onde você estabelecer, de onde você exercer a autoridade. Há mais de 2000 anos, Jesus, Ele reina em nossos corações, e nós somos a extensão desse reino. E eu sinto como se Deus quisesse abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos, mas para algo específico. Não adianta aprender sobre autoridade e não exercer autoridade. E eu sinto que Ele quer estabelecer. Ele continua, pastor Samuel, a estabelecer o seu reino. Mas depende também de você. De você ligar na terra, de você ligar no céu, de você estabelecer, de você determinar, de você tomar um posicionamento. E eu sinto que algumas pessoas estão falando para Deus o que deveria estar falando para o diabo. Existem coisas que nós devemos orar e pedir a Deus, mas existem coisas que nós devemos falar para a montanha. Existem coisas que nós devemos mandar o diabo soltar. Não é falar para Deus. Ele já lhe deu autoridade para isso. Jesus disse que um dos sinais de quem segue a Ele é expulsar demônios. Nós sempre trazemos a expulsão de demônios como alguém endemoniado, e vai um crente ou um pastor e impõe as mãos e manda sair. Também, mas não é só isso. Expulsar demônios também é você exercer autoridade quando você percebe que algo estranho está no ar e pessoas estão sendo manipuladas para perseguir você, para tirar a sua paz, para fofocar, para derrotar a sua casa, a sua empresa, os seus negócios. E você não tem que orar a Deus. Você tem que dizer: diabo, saia dessas mentes. Diabo, solte. Diabo, saia do meu caminho. Eu repreendo você. Então eu sinto, desde que Ivan estava falando, é o Espírito de Deus querendo se envolver nos seus negócios. E às vezes só dizer: pai, faça algo, é como se você dissesse: repreendo o diabo no meu lugar. Vocês estão comigo? Então eu sinto o Espírito, desde que está usando o Van. Existem mudanças a serem feitas. Amém? Então quando Deus usou o Van para dizer: o que é que você quer? Determine, declare, manda o diabo soltar. Irmãos, não é normal quando você ora e colocar algo diante do Senhor e algo está enganchado. Chegou o momento de você discernir os espíritos, discernir a estação que a igreja está. E tem momentos que não é pedir a Deus, é dizer: diabo, saia do meu caminho. E é nesse contexto que muitos estão perdendo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, e nós estamos assentados acima deles, com Cristo, lado a lado com Ele. A mesma autoridade que Jesus tinha, nós temos. Não existe uma autoridade maior ou menor aqui na terra para ser exercida. A mesma autoridade que Ele tinha como Filho de Deus na terra, nós temos como filhos, como servos. Nós somos também herdeiros de Deus. Nós herdamos o nome de Jesus, nós herdamos a autoridade dEle, o Espírito dEle. Nós estamos nele e Ele está em nós. Nós somos um só com Ele. Então eu acho que muita gente hoje está sofrendo porque não está exercendo a autoridade que tem. E eu declaro nessas ZBDs uma revolução na sua vida.
uma tomada de posicionamento. Aquele filho, oh, comando se que manu tenemana la mano kodosh, nikini no monotono mokodo kodosh. Aquele filho que saiu, e você tem orado, Pai, mova o coração, Pai, faça algo, Pai, fale com ele, mude a sua oração e manda o diabo soltar a mente dele. E ele vai voltar. Manda o diabo soltar. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja, não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então o seu filho vai voltar para Deus quando você exercer autoridade contra o diabo na vida dele, mandar as cegueiras caírem, as escamas caírem, ordenar a todo espírito de engano, toda obra de macumbaria que fez com que ele ficasse cego. Manda todo o ninho que o diabo plantou na mente do seu filho, manda soltar, e ele vai voltar. Oh, aleluia. Espíritos enganadores. Nós não devemos lidar com os espíritos pedindo para Deus repreender, pedindo para Deus fazer alguma coisa. Nós ordenamos que nós temos autoridade. Amém. Aleluia. Existem espíritos enganadores, espíritos atuando na mente dos filhos, das crianças, e devemos mandar o diabo soltar essas mentes, esses corações. Nós temos autoridade, ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada nos causará dano algum. Não tenha medo do diabo. Nós já estamos em Cristo, ele já nos tirou do império das trevas. Exerça domínio, exerça autoridade. No mundo espiritual, nós temos a supremacia, a primazia. A preferência não é de Satanás, a preferência é da igreja. Agora, se ficarmos fazendo oração religiosa, Senhor, faça algo, o diabo vai cirandar. Quando você tem um cachorro, você não pede, faça assim não. É que você diz, não. Se ficar com o seu cachorrinho, não faz isso não. Ele vai tirar onda com sua cara. E cachorro mimado é sem vergonha. Ele vai fazer cocô na sua cama, porque você deixou. Vocês estão comigo? Veja o cachorro de minha sogra. Não respeita nem ela, nem o padastro de caça. Eles têm pena, cultiva, faz o que quer, rasga a sandália. Pergunta se ele pega a minha sandália. Pega não. Pega não. Pega não, porque eu exerci a autoridade. Eu ensinei ele. A primeira vez que ele pegou para rasgar, eu fui até ele e falei, aí eu aqui peguei ele aqui por aqui, aí. Chega e ficou assim, ó. Puxei, solte. Aí hoje eu digo, solte ele. Pega o pano de prato, minha sogra, aí ele corre, não deixa soltar. Quando eu chego perto dele, aí ele lembra que um dia eu peguei e puxei aqui assim, ó. Ficou assim o olho. Puxei. Hoje ele me ama, me lambe. Aí eu chego perto dele, ele faz, eu nem digo solte, chego perto dele, ele faz, abre a boca e cai o pano e sai. Cachorro é sem vergonha. Diabo também. Não deis lugar ao diabo. Quem é que está na posição de autoridade aqui? É você ou ele? Amém? Eu estou vendo situações que no natural já estavam perdidas. E que mães aqui estavam se acomodando, pais estavam... Mas a palavra é para as mães. Mas na minha mente, fale pai, é mãe. Estava se acomodando, aceitando. Não é normal. A educação que você deu
o amor que você deu, a atenção, não é normal, é espiritual. Manda o diabo soltar a mente dele, em nome de Jesus. Reivindique a alma dele, ele é de Cristo. Satanás, solte a mente, solte essas ideias. Eu agora vou refutá-las uma por uma. Toda fortaleza na mente dele eu mando cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro que meu filho é salvo. Eu declaro que ele é abençoado. Eu declaro as sementes que eu plantei da palavra germinando na mente dele, no coração dele. Tem coisas, irmãos, que você tem que orar a Deus. Tem coisas que você tem que falar à montanha e mandar sair, se erguer e ir embora. Vocês estão comigo? É Samuel que vai pregar, socorro. Amém. Aleluia. Então eu estou vendo aqui pelo Espírito. É uma percepção, não é vendo com os olhos. Se eu tiver uma visão com os olhos, já tive várias, eu aviso. Mas quando diz vendo pelo Espírito, não é com os olhos carnal, é uma percepção espiritual. Grandes milagres, mudanças, situações que precisavam mudar e vem já enganchando, e Deus está falando que há muito tempo Ele quer mudar isso, mas você não vinha exercendo autoridade. Amém? E eu estou vendo muitas coisas mudando na sua casa, na sua vida. Você e Deus é a maioria, basta um na brecha. Basta um na brecha. Amém? Basta um. Deus buscou um na velha aliança, que tapasse o muro, pois Deus levantou você hoje. E você, mamãe, mulher, com todo respeito aos homens, mas depende só de você hoje, viu? Não depende dele não. Deus está mostrando é para você, porque é você que vai tapar esse muro. Pego eu firme contigo, mulher. Segura em suas mãos. Não adianta dizer oh Senhor, faça algo. Não adianta, eu já fiz. Agora exerça a autoridade que eu te dei. E não adianta pelejar com o homem e dizer: você não vê isso, não dê mais isso para ele, não cubra mais, ensine a ele. Não adianta, é espiritual, filha. Exerce a autoridade e ele mesmo enxergará aquilo que eu estou falando contigo hoje. Recabaço de não adianta contender com o homem. Porque o caso é espiritual. E eu abro os seus olhos hoje para ver na minha perspectiva, para enxergar o que eu enxergo. A partir de hoje eu vou operar nos meus dons na sua vida. Aleluia. E algumas coisas que você não entendia, porque eu seguro as suas mãos hoje, você vai ver e entender. Na minha visão, na minha perspectiva. Se cale e coloca o seu inimigo debaixo dos seus pés, porque este é o lugar que eu determinei que ele ficasse na sua casa, na sua família, na sua parentela. Não discuta mais, porque eu estou mostrando é para você, porque você levantará o meu altar na sua família. Estabelecendo o reino de Jesus. Estabelecendo o reino de Jesus naquele lugar.
Te chamei eu, diz o Senhor. Tenho inclinado o teu coração e derramado o meu amor ao seu coração para aquele povo. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Não se preocupe, eu já te ouvi. Oh, agora determine e estabelece, porque eu sou contigo nesse projeto. Tenho levantado você como uma resposta daquilo que você orou para que levantasse outros. Você é a resposta. Como nasce de canta labate que dire barras. No que nereis. Te tirei de lá. Mas você vai voltar para aquele submundo, não para as práticas pecaminosas, não para ser cavalo, mas para reinar em vida naquele lugar como luz do mundo. Hoje eu digo sim. Porque você está pronto para esse projeto. Tirei religiosidade de você. Ampliei a sua visão nesse lugar. Você pegou o meu coração nesse lugar. Está criando raízes. Sim, crie raízes nesse lugar. Mas hoje eu começo aquele projeto. Hoje eu começo aquele projeto. Oh, loboco do roxo que de labaco do roxo. Não comande que te que no loboco do roxo. No loboco do roxo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tirando pérolas da lama e trazendo, como um evangelista, como um pastor, trazendo para esse lugar, Oh, na canarraça, no condolobacanarraça, no condolobramacanarraça. Ele não é evangelista. Ele vai fazer um trabalho de um evangelista. Oh, aleluia. O diabo está com medo de você. Ele não quer que você exerça autoridade. Ele vai fazer de tudo para lhe intimidar. Fique firme. Ele tem medo de você. A luz prevalece nas trevas. Você é a luz do mundo. Amém. Aleluia. Amém. Diga para o seu vizinho, não se pressione. Não se pressione. Com o que o diabo pode fazer. Com o que o diabo pode fazer. Diga para ele, maior é aquele que está em você. É aquele que está em você. Tudo que está faltando, o Senhor estará completando esses dias. O Senhor está entregando esses dias um grande milagre que vocês já receberam. Há 2 meses mais ou menos atrás, o Senhor disse, só dê graças agora porque é seu. Ninguém mais toma. Eu estava dando até graças por algo um tempo desse atrás. E Deus disse, não precisa dar mais graças. Já está pronto. Já chegou. E eu fiquei sem, parei de dar graças. Uma semana se manifestou. Uma coisa que eu já vinha há alguns meses dando graças, já tinha recebido. Amém? Então já chegou.
Às vezes nós não sabemos como Deus vai fazer, também não interessa, não é? Não interessa como é que um pedreiro vai levantar o alicerce, não interessa como é que ele vai levantar a parede, ou como o engenheiro vai calcular, eles são peritos para isso. Então, da mesma forma, não interessa como Deus vai trazer. Ele é perito em milagres. Ele é perito em mudança. Você não crê num pedreiro? Você não crê no engenheiro? Então, por que não vai crer em Deus? Amém. Está chegando. Amém? Diga para o seu vizinho, está chegando. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Pode sentar. Eita, irmãos, devia ter deixado vocês sentados, né? É horrível quando o pregador deixa todo mundo em pé. Aleluia. Deus é bom. Vai dar para o pastor Samuel ensinar. Amém? Nós proclamamos, declaramos, mas a base é o ensino da palavra, das escrituras. Amém? Ei, agora sim, abriu a porta, sinal verde, vamos lá. Amém? Amém. Vamos lá. Tá lá guardado, né? Então, o propósito está certo, você não abriu mão não. Deus é bom, né? Aleluia. 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 Mudança. É incrível como nós somos às vezes enganados pela religião, né? Entre aspas, né? Deus faça algo. E depende também do seu posicionamento. Amém? Posicionamento de fé. Não recue, avance. Amém? Diga ao professor Valdson para não recuar. Daquela mesma forma que ele começou com o espírito da fé, ele não deve recuar. Permaneça firme. Mantenha firme a confissão. Amém? Deus já está providenciando. Deus já está ornamentando. Amém? Aleluia. Aleluia. Então. Eita. Eu quero ler aqui. Se Deus permitir. Amém? Deus é bom. EBD é coisa de Deus, né? As mulheres estão mais cansadas. As idosas ficaram em casa. A Cássia ficou, eu sou jovem, vim. Era o dia da beleza dela, parece que deixou ela feia, que ela bagaçada. Mas Cris veio, como Cris está mais jovem, mais linda. Wagner, você é um homem de bem, um homem honesto de Deus, você merece uma esposa mais bonita, mais jovem. Né? O homem tem um privilégio de estar com a mesma mulher e trocá-la, né? A minha era do cabelo cacheado, quando eu conheci. Comprido, batia aqui na cintura, aí. E acabou que ficou liso. Fedia, mas ficou liso, que ela botava um produto que fedia para alisar. Eu disse, Cássia, não boto mais essa desgraça. Que era um fedor do Satanás. Aí ela conseguiu um outro produto aí milagroso que alisava. Aí conseguiu alisar. Mas era bem cacheado, como o da menina ali, como de Fernanda, bem cacheado. Aí ela se cismou de ficar lisa. Aí agora é curto. Então vamos mudando de mulher pra... com a mesma mulher, que mistério, né? Deus é bom. Já as mulheres a gente muda, né, na barriga. Um homem mais fofinho, um homem mais... Barba sem barba, fofinho, mais magrinho. Então, vamos mudar, vamos emagrecer agora. Vamos pegar a vibe do emagrecimento. Amém. Eu suponho que André Luiz também, eu comecei magro, né? É. Era um gravetinho. Então vamos mudar para a esposa do joelho da gente. Não é? No joelho da gente. Amém? Então ontem foi o dia da beleza, foi maravilhoso. Estou vendo muitas mulheres diferentes, é? Tá diferente, não tem como não, é? Cris arrasou, viu? Você não veio ali, acho que essa veio. Eu já sei, já dá para detectar pelo rosto quem veio quem não se tratou na beleza. Quem se tratou, você percebe. Amém? Então vamos investir. Investir em nós mesmos. Não é? Somente a mulher, eu acredito que é inerente ao ser feminino.
A mulher está sempre se ajeitando, não é? Mudando uma coisinha e tal, mudar um corte, mudar uma coisa, uma pintura, uma maquiagem, até uma sobrancelha. Você não bota graxa na sobrancelha, mas você pode dar uma ajeitadazinha, que às vezes bota aquelas graxas, fica horrível, destoa, né? Você olha e você não sabe se olha para a pessoa ou para a graxa. Aí você disfarça, pensa que é normal. Você finge que não está vendo a graxa e olha, aí dá um sorriso, mas é aquele sorriso para segurar a risada de zombação, né? Aquela zombaria, aquele negócio, aquela toleba de graxa. Então, quando for fazer sobrancelha, faça no lugar, né? Às vezes o barato sai caro. Você perde o dinheiro e fica aquele toleba de graxa feio. Bota um negocinho bonitinho. Eu mesmo me assusto. Na hora, eu olho assim. Aí fico fingindo que... Não, ninguém vem dizer que ninguém mente aqui não, porque eu já menti várias vezes para andar em amor. Porque eu olhava as graxas e fingia que... Mas teve uma vez que eu disse, minha filha aqui desgasta essa vez. Ainda pagou. Eu falei, toleba aqui, é. Mas foi por isso que ela saiu da igreja. Às vezes as pessoas não estão prontas para a verdade. Então, diga para alguém do seu lado, se ajeita, meu filho. Agora, se ajeitar no bom senso. Nós temos um vá, né? O vá é você olhar para o bom senso. Amém? O vá, a Bíblia é o vá, né? A Bíblia é o vá. Aleph, para mim, é a pessoa mais bagunceira do mundo. Ele se acha organizado. Aí a gente vai pro vá. O vá vai ver as imagens, o quarto dele, tudo. Aí vê o bom senso, o que é organização. Porque às vezes o que é organização para você, para a pessoa pode não ser. Aí você vai pro vá. O vá da lógica, da razão, da sabedoria. A Bíblia é um vá em determinadas situações, né? Sobre sexo, por exemplo. Você vai lá, macho e fêmea. Aí você vai pro vá. Aí você vê o seu corpo como é, como foi criado, aí você vê quem você é. Vocês estão comigo? Vai pro VAR, quando dá essa controvérsia. Amém? O VAR, para quem não sabe, é uma telinha que tem no campo de futebol, que o juiz vai lá, tá na dúvida, vai lá e olha. Amém? Aí você vai pro VAR, você pega umas 10 fotos de sobrancelhinha feita, bonitinha, e pega umas com graxa. Aí você vê o bom senso. Não é? Tudo tem seu limite. Não é? Então, aí você vai pro VAR. Aleluia. Atos 20, 35, amém? Deus é bom. Quem é BD massa, né? Deus está fazendo maravilhas, mudanças de nossa casa, mudando coisas. E ali tem que exercer autoridade mesmo. Esteja pronto. Quem não quer se expor, se cala, cruza os braços e acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Faz a política do engano. Quem quiser se expor e ser perseguido, se posicione em Deus, mas também exerça autoridade, que a garantia da vitória está certa. Amém? Aleluia. Por meio de todas as minhas realizações, o apóstolo Paulo falando, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, é mais bem-aventurado dar do que receber. Amém? Eu estava olhando esse verbo dar aí, é didome. Está relacionado a ser justo, está relacionado também ao exercício de um dom. Você concede, você dá. Então, doar é mais do que apenas doar. É você ser um afluente, ser alguém que está se alistando numa posição de privilégio. Eu posso dar. Eu decidi agora ser alguém não só que recebe, mas que eu vou dar. E quando eu começo a dar, eu me posiciono dentre aqueles que receberão justiça da parte de Deus. Amém? Receberão tipo um dom, uma liberalidade da parte do Senhor, para que você continue a doar.
Então, para quem dá, é melhor dar do que receber, porque quem dá nunca terá falta. Amém? Para quem dá, não falta. Você pode começar com um botãozinho, você pode começar com uma pequena coisa, mas dá. E eu não me refiro só a dinheiro. Hoje, vamos falar de oferta. Geralmente eu mando pelo computador. Recebo alguma oferta, já no celular já mando pelo banco. Outras eu recebo aqui, eu entrego. Às vezes eu entrego para cá, se ela não está, eu estou com minha oferta aqui. Mas se ela tivesse, eu daria a ela. Mas você e eu precisamos quebrar alguns protocolos na nossa vida, algumas resistências. Amém? E no que diz respeito a dar, voltando ao assunto, você precisa aprender a ser generoso. É um exercício. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia é um exercício. Amém? Não é só para você se informar, mas para você fazer, para você se transformar. Se você não exercitar, você não vai avançar. Amém? É como autoridade. A autoridade você não conquista, você recebe. Agora, você só receber, não adianta nada. Você tem que receber e exercer. É como prosperidade. Você recebeu uma posição, mas se você não exercer, não adianta. Obrigado pelos amém. Eu acredito que vocês estão pensando. Ou não entenderam nada, ou se entenderam, estão pensando. Você é próspero. Você está na posição de autoridade. Você é sarado, mas se você não fizer nada, não adianta. Você vai ficar estagnado naquilo. Amém? Então segura a sua oferta, o seu dízimo. E dê com o seu coração. Não só oferta, mas dê um abraço. Dê o seu respeito. Dê honra. A quem honra, honra. Amém? Dê sua atenção. Então, tudo aquilo que você sente falta e tudo aquilo que você não está dando. Amém? Tudo que você semeia, você vai colher. Então, comece a dar atenção. Você que está se sentindo isolado na igreja, comece a falar com os irmãos também. Porque o interessante não é que ninguém fala com você. O interessante é que quando você começar a falar com alguém vai falar com você. Obrigado pelos amém. Eu acredito que vocês estão pensando. Segura o seu dízimo, sua oferta. No nome de Jesus, declaro abençoado, consagrado ao Senhor os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Amém? Pode passar. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia, obrigado a vocês. Agora eu vou deixar vocês sentados. Deus é bom, irmão. Quem sabe o tema da EBD desse mês? Alguém sabe? Não? Ah, glória a Deus. Você bota a Saulo, por favor. Autoridade do crente. E quando eu descobri que o tema era esse, e que eu estava escalado, veio ao meu coração, Deus falou comigo, disse, olha, você vai falar sobre a origem da autoridade. Aí quando Deus falou isso comigo, eu até comentei com o Carol, digo, Carol, Deus já falou comigo sobre o que eu vou falar. Eu vou só fazer o esboço, as anotações. Só que eu pensei que eu sou advogado. E se for falar sobre a origem da autoridade, para mim, eu pensei que eu ia falar o quê? Sobre o poder que uma procuração te dá, de influência, de representar alguém, sobre herança, etc, etc. Aí, de repente, estou eu em casa e Deus fala comigo, renovo. Parei, renovo. Você vai falar sobre renovo. E até então eu não tinha entendido, até eu ir para a Bíblia. Quando eu fui para a Bíblia, aí o Espírito Santo fez fazer sentido. Amém? Ele é dono, irmãos, da revelação.
Ele é dono da palavra, Ele é dono do fluir, Ele é dono da unção, e é Ele quem faz tudo fazer sentido, amém? É assim na nossa vida, é assim no nosso ministério. Depender do Espírito Santo, irmão, é melhor do que saber teologia, é melhor do que você estudar nas melhores escolas, nas melhores faculdades. Nada vai substituir a unção, nada, a unção é insubstituível, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 4. Nós vamos falar sobre renovo e sobre a origem da autoridade. Porque toda autoridade ela tem uma origem, amém? Amém? Toda autoridade ela tem uma origem. Há um porquê você poder exercer autoridade. Há um porquê que um policial dá a voz de prisão e essa voz de prisão é atendida. Amém? Há um motivo. Amém? Há uma origem. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Vou tentar ser breve e claro. Aqui em Isaías capítulo 4, versículo 2. Versículo 2, Isaías 4, 2, diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Amém? Amém? O que é esse renovo? E me chama muita atenção porque a Bíblia coloca o renovo como um nome próprio. Amém? Substantivo próprio. Renovo com letra, o R com letra maiúscula. É o renovo, não é renovo do verbo renovar, mas é o renovo. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E não por acaso, logo depois ele diz: e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Quem foi salvo aqui? Amém. Isso significa que o renovo do Senhor já alcançou você. E o que é renovo, que a Bíblia vai, e eu vou citar aqui em alguns outros momentos, a Bíblia vai usar, Isaías vai falar, Jeremias vai falar. O que é esse renovo, irmão? O renovo, porque é um substantivo próprio para falar de renovo. Renovo, aqui se trata do renovo da árvore. Existe algo que acontece com a árvore cortada ou devastada, que é brotar um novo broto, uma nova plantinha. E aquele broto que surge da árvore devastada, aparentemente morta, é chamado de renovo. Eu queria colocar, Saulo, você coloca a imagem, por favor, querido. Eu queria que você desse uma olhada. Dê uma olhada nessa imagem. Aqui é uma árvore que foi cortada. Se você for procurar renovo de árvore no Google, você vai ver várias imagens de outras árvores que às vezes são devastadas. Não necessariamente cortada como essa certinha, mas às vezes ela caiu, a tempestade derrubou. Ou a queimada devastou aquele lugar. E aquele lugar aparentemente parecia terra seca. E isso me faz lembrar por que Isaías escreveu o renovo e tratou Jesus como um renovo, o renovo de Israel. Ele provavelmente estava fazendo menção a Jó, que disse que ainda que a terra seca, na terra seca a raiz estivesse podre, seca, o renovo ia brotar e não cessariam seus frutos. E Isaías, sabendo disso, ele sabia do pecado e o que o pecado de Israel ia fazer com Israel e com Judá. E ele profetiza, ele diz: mas o Senhor vai plantar um renovo. E esse renovo vai trazer beleza e vai frutificar. Ele vai frutificar. Amém? Amém? Agora vem aqui comigo em Isaías capítulo 53. Essa semana eu estava indo levar Luísa lá na casa da minha sogra, e lá na rua dela tem um Rottweiler, que o dono acha por bem deixar solto de vez em quando. Aí eu vi o Rottweiler encurralando um gatinho.
Não era um gato que chegava a ser adulto, mas também não era novinho. Ele era jovem, quase adulto o gatinho. Era um gatinho laranja, listrado. Pode abrir sua Bíblia aí, Isaías 53. Pode colocar aqui, Saulo. E o Rottweiler olhou para o gato e ficou encarando assim o gato. Ele não rosnou, não chegou nem a rosnar. Ele foi chegando perto do gato, encarando o gato. E o gato de repente arrepiou o pelo todinho. E ficou quase que na ponta das unhas, olhando para o Rottweiler. Não piscava. Aí o Rottweiler parou. Nem o Rottweiler, nem ele. E ele olhava para o Rottweiler com aquele pelo todo arrepiado. E aí Deus estava me lembrando essa imagem. Você sabe que muitas vezes na vida da gente, a gente se sente como aquele gatinho. E os problemas e Satanás como o Rottweiler encarando a gente. E hoje você vai sair daqui depois dessa palavra tão valente quanto aquele gato. Agora deixa eu dizer uma coisa, você não é só um gato tentando parecer grande diante do Rottweiler. Tem um leão atrás de você. O Rottweiler pode tentar encarar você, mas ele vai ver o leão. Eu quero que você entenda, irmãos, que você está revestido de um poder, de uma influência. Tem uma descendência na sua vida. Você descende de alguém, você não é qualquer um. Você não é órfão, você não é bastardo. Tem uma descendência tão poderosa dentro de você, uma influência tão poderosa em você, que você pode ser valente em qualquer situação. Amém? Aqui em Isaías 53, ele diz: quem creu em nossa pregação, versículo 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor, diga a mim. Quem creu na pregação? Eu criei, você creu, irmão? Porque foi subindo como que? Renovo. Perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Aqui está falando de Jesus, amém? Escute, venha comigo. Você vai parar em algum lugar. Aí ele diz: não tinha aparência nem formosura, olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não era agradável aos olhos humanos não eram agradável, não era confortável olhar para Cristo, olhar a pregação, amém? Porque ele começa, quem creu em nossa pregação, amém? E aqui o profeta está fazendo uma simbologia, ele está falando do desprezo das pessoas com a pregação e a pessoa de Cristo. Você está entendendo? Jesus não tinha nada de atrativo para a política, para a autoridade da época. Jesus era um mestre do povo, por quê? Porque as autoridades, aqueles que tinham influência, a maioria ali, rejeitaram ele, a pregação dele, ou a eloquência dele não era nada demais para eles. Tanto é verdade que quando ele chega na terra dele, o que é que dizem? Não, esse daí não é o carpinteiro, filho de José, a gente não conhece os irmãos dele, não tinha nada demais. Quantas vezes você já se olhou no espelho e não se achou nada demais? Quantas vezes o diabo disse para você que você não era nada demais? Que seu talento não era suficiente, que a unção, que o seu chamado não era suficiente, que você nunca ia se destacar no meio da multidão. Eu vou dizer um negócio para você que o diabo me disse no meu primeiro dia de aula na faculdade. Eu cheguei na faculdade, todos sabem aqui, eu fui bolsista numa faculdade particular. Primeiro dia de aula, tinha mais ou menos 84, 86 alunos na minha sala. Irmãos, quando eu entrei na sala, a primeira coisa que o diabo disse: você é só mais um, olha quanta gente tem aí. Como é que você vai ter sucesso na sua profissão? E a minha sala era uma só, tinha acho que 3 ou 4 turmas com essa mesma quantidade. E eu saía para o intervalo e eu via as turmas saindo, e o diabo todo dia dizia para mim: tá vendo? Você é um. Vieram as primeiras notas e a disciplina principal no curso de Direito, quando você entra, é uma disciplina chamada Introdução ao Estudo do Direito. Introdução ao Estudo do Direito. Se você se dá mal nessa, seu curso está todo parado, porque ela é pré-requisito para um monte de matéria. Primeira nota foi baixa. Tirei a nota, e eu estudei para a prova. Eu sempre fui aplicado, e eu fiquei desolado. O diabo martelava: viu, você não é para isso, você não vai conseguir, vai fazer outra coisa. Por que você desistiu do curso de História? Vai fazer outra coisa. Todo
dia, irmão. Até eu entender que a questão não era quantos estavam à minha volta. Não interessa quantos estavam concorrendo comigo. Sobre mim há uma influência. Eu posso não ver com os olhos naturais, ou alguém pode não me ver com os olhos naturais, irmãos, mas a unção que há sobre mim, a mão do Senhor vai me fazer alcançar. E eu precisei começar a mudar a minha confissão e dizer, eu vou conseguir. Aí as minhas notas foram melhorando, eu fui crescendo, fui me destacando, eu fui chamado por uma professora para estagiar no escritório dela, e eu vou dizer para você, a coisa que ficou na minha cabeça quando eu saí da faculdade, foi que antes de eu fazer a prova da OAB, antes de eu escolher a disciplina que eu ia fazer, eu cheguei para o professor meu e disse, professor, eu estou pensando em fazer a segunda fase da OAB em Direito Penal. Eu pensei em fazer outro, mas assim, eu acho que eu vou por esse caminho mesmo. Ele olhou para mim, ímpio, irmão, homem ímpio. Ele olhou para mim e disse, Samuel, se você fizer em Direito Penal, você passa. Se você fizer em Constitucional, você passa. Se você escolher civil, você passa. Se você fizer empresarial, você passa. Você vai passar em qualquer coisa que você fizer, porque você é abençoado e você vai prosperar. Ele usou essa palavra, você vai prosperar. Não deixe o diabo intimidar você, irmão. Você creu na pregação, e a mão do Senhor está sobre você por isso. E aqui ele diz assim, no versículo 3, ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o quê? O rosto. E quando os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Fizemos caso nenhum dele, enquanto ele andou. E eu estava lendo um comentário sobre isso, o comentarista Moody diz uma coisa muito interessante, ele diz aqui, ele estava falando justamente do que você vê hoje em dia, as filosofias humanas, boa parte dos intelectuais consideram, nós precisamos separar o Jesus histórico do Jesus da Bíblia, porque o Jesus histórico, e Moody diz, a verdade é que o Jesus histórico não incomoda ninguém, e é por isso que preferem fechar os olhos para quem ele era de verdade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque a partir do momento que a gente coloca os olhos no Jesus da Bíblia, no Jesus Filho de Deus, a gente se obriga a mudar e nos constrange a viver como ele viveu, amém? E aqui ele diz, olha, os homens não quiseram olhar para ele, ele era homem de dores e não quiseram olhar para ele. Eu me lembro que o salmista, lá no Salmo 24, eu acho que ele diz assim, olhe para ele, e você, Salmo 35, ele diz, olhem para ele, e vocês serão iluminados, e jamais ficarão envergonhados. Olhe para Jesus, olhe para quem ele é, olhe para o renovo de Deus, olhe para os frutos que ele vem dando, você é fruto desse renovo. Olhe para ele e você vai ser iluminado, você vai ser próspero e bem sucedido em tudo que você fizer, você vai colocar os pés e vai conquistar, aleluia, amém. Isaías apresenta Jesus como um renovo, Jeremias também, Jeremias 23 ele fala isso também, que Deus suscitaria um renovo da raiz de Jessé, da raiz de Davi, ou seja, a raiz de Jessé e Davi estava completamente devastada, porque no contexto de Jeremias, era a época do exílio, então a autoridade de Davi, e da raiz de Davi, tinha sido deposta, entendeu isso? Aqueles que eram reis e influências, da família de Davi, se tornaram escravos, e é por isso que Jeremias disse, olha, mas dessa raiz, cortada e devastada, eu vou suscitar um renovo, e lá em João capítulo 15, você não precisa abrir, Jesus já não se apresenta mais como o renovo de Deus, ele diz, eu sou a videira, o renovo cresceu, se tornou árvore, e ele diz, olha, quem está em mim, dá muito fruto, eu já não sou mais o renovo na terra devastada, agora eu sou a videira, os meus ramos se espalham por toda a terra, e os frutos que caem desses ramos podem ser provados pelas nações, eu e você, você tem uma descendência, tem uma autoridade sobre você,
Você vem de linhagem real, irmãos. Não interessa se o governo humano tenta diminuir, se não olha para você, se não considera você, se não há beleza nenhuma para os homens, se eles escondem o rosto de você muitas vezes, há uma realeza, majestade sobre você. Você não é qualquer um. O renovo de Jessé floresceu, se tornou videira e você é um dos seus ramos. Aleluia. Aleluia. Você sabe por quê? Que muitas vezes o crente não consegue exercer autoridade. É porque para você exercer autoridade, primeiro você tem que reconhecer ela. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Quando o centurião chega para Jesus, ele diz: Senhor. Senhor. Quem era a autoridade humanamente falando ali? O centurião, sim ou não? Ele diz: Senhor, o meu servo está doente. E ele pede a ajuda de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Cristo. E não fica só por aí, irmão. Quando Jesus disse: olha, eu vou com você, ele disse: não. Eu sou uma autoridade. Eu digo para esse: faça isso, e ele faz. Só basta uma palavra, porque eu sei que se o Senhor der o comando, o meu servo vai viver. Reconheceu a autoridade e por isso pôde desfrutar de sua influência. Qual é o problema, irmãos? É porque muitas vezes a gente não reconhece a autoridade de Deus sobre nós. O diabo ameaça você, e você, ao invés de fazer igual aquele gatinho lá da rua da minha sogra, você recua e fica pequenininho e se cala e deixa ele rosnar e babar bem muito em você, assim como eu fiz quando eu entrei na faculdade. Mas a partir do momento que você entende quem é o seu pai, você entende quem é você, você está pronto para exercer o governo de Deus aqui na terra. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: independente de quem ganha essas eleições, a igreja vai continuar sendo os verdadeiros ministros aqui. A nossa palavra vai continuar sendo a palavra de Deus aqui na terra. Aquilo que nós declararmos sobre as nossas famílias, sobre as nossas crianças, sobre as nossas casas, sobre a nossa sociedade, e isso que vai se estabelecer, irmão. Porque aquilo que a gente liga aqui já está ligado lá nos céus. O problema é não reconhecer a autoridade, irmãos. Deixa eu dizer um negócio para você, pequenos detalhes. Eu não vou aqui pregar usos e costumes nem ser religioso. Mas você sabia que quando você dá o seu melhor para Deus, você está reconhecendo a autoridade? Deixa eu explicar uma coisa para você rapidinho. Quando eu vou para uma audiência, vou fazer uma audiência no fórum, ou mesmo em casa, e é por videoconferência, eu coloco um terno, eu coloco uma gravata, eu coloco uma boa roupa, eu coloco um bom sapato, e eu vou lá para aquele lugar, porque eu vou me colocar diante de um juiz, uma autoridade. Mas se eu faço de qualquer jeito, se eu me porto de qualquer forma, eu estou desconsiderando a autoridade que está ali. Se você trata, por exemplo, a EBD como qualquer coisa, se você é voluntário e trata como qualquer coisa, você está desconsiderando a autoridade de quem está aqui. E eu estou falando de Cristo. Ah, toca aí no meu lugar, eu não vou para a EBD não. Dê aula aí no meu lugar, porque eu não vou não para a EBD. O tempo todo. Vem de qualquer jeito, é EBD. Eu venho de qualquer jeito. Desconsiderar a autoridade, fazer pouco caso do dono da EBD. O dono da EBD não é pastor Fábio, o dono da EBD não é Samuel, o dono da EBD não é pastor nenhum aqui, o dono da EBD não é líder nenhum aqui, o dono da EBD é o Espírito Santo, irmãos. A gente não vive mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele, irmãos.
A Bíblia diz que nem o Espírito Santo está aqui para falar dele mesmo, Wanderson. Ele está aqui para falar daquilo que ele ouve e recebe de Cristo. Mas a gente não considera a autoridade na hora que tem que considerar, mas quer que a influência dessa autoridade alcance a nossa vida quando o problema chega. Porque se o sapato apertar bem de com força em você a semana toda, você corre para a EBD, que é para buscar uma palavra. Uou! A autoridade do crente tem a ver com o quanto você estima a autoridade. A autoridade que você pode exercer tem a ver com o quanto você honra e respeita a autoridade que influencia você. A sua autoridade vem de alguém, e esse alguém precisa ser honrado como tal. Quando você chega para o demônio, para o diabo, como o pastor falou, quando eu vou expulsar um demônio, irmãos, geralmente me vem uma ira muito grande. E eu estava refletindo isso com Deus. Eu sei que essa ira tem raiz, tem origem no amor que eu tenho pela pessoa que está ali. Vou dar essa dica para você, tá? Quando você vai orar por alguém, seja por cura, ou mesmo alguém que está com opressão maligna ou endemoniado, a chave é você agir pelo amor. A fé opera pelo? O quanto mais você amar a pessoa, mais você vai se mover em Deus, em prol daquela pessoa. A pessoa não está ali para você expor, fazer vergonha, levar para frente da igreja e dizer, está vendo o que o diabo está fazendo com esse pobre lixo? Não, você ama. Você quer que ele saia logo. Jesus, quando foi expulsar o demônio foi começar a falar com ele, disse, cala-te e sai. Cala-te, sai dele. Ele tinha pressa para alcançar a vida. E aí quando você chega diante de um demônio, você vai lá todo cheio de autoridade, em nome de Jesus. O dinheiro faltou na carteira, como é que você faz? Em nome de Jesus eu declaro. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Mas se você não está sob a autoridade de Jesus, o diabo vai ter a oportunidade de, se não, entenda o contexto que eu quero dizer, irmão. Não estou falando só de expulsar demônio, como o pastor falou, exorcizar alguém, mas em todos os sentidos. O diabo vai olhar para a sua cara e vai falar igual ele falou com aqueles dois rapazes. Paulo eu conheço, Jesus também, mas você quem é? Por que isso? Porque a carta, a procuração que eles usavam era falsa. Por que era falsa? Porque não estavam debaixo da autoridade. A autoridade não nasce do nada, irmãos. A minha e a sua autoridade vem dele. E debaixo dessa influência nós podemos todas as coisas. Mas precisamos continuar debaixo dessa influência. Você não pode querer exercer uma autoridade que não é sua. Você tem que pertencer ao reino daquele rei cujo nome você quer usar. Ele é rei. Jesus é rei, irmãos. A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. A Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. E colocou ele por cabeça da igreja. Ou seja, submeteu todas as coisas debaixo dos nossos pés. Mas eu preciso ser igreja. Fora do corpo, ou só acessório do corpo, eu não consigo desfrutar disso. Eu só desfruto se eu estiver no corpo. Aleluia. Aleluia. Se você entende isso, você não pode, não precisa recuar diante das armadilhas do diabo, diante das ameaças do diabo. Ele vai dizer uma, você diz duas na cara dele. Você grita se for necessário, irmão. Porque você sabe debaixo da autoridade de quem você está. A Bíblia, aqui no Salmo, eu queria ler com você, acho que esse é o último versículo que eu vou ler. Eu queria ler com você o Salmo 24. Preste atenção. Salmo 24. Não negocie com o diabo, amém? Amém?
Não negocie com o diabo. Como disse o nosso pastor, não dê lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo, irmão, não é só pecar. Dar lugar ao diabo é deixar ele crescer. Dar lugar ao diabo, irmão, é deixar ele avançar. Amém? É tentar negociar com ele. Com o diabo não se negocia, irmão. Davi não negociou com Golias. Ei, escute. Davi não negociou com Golias. Ele já chegou lá dizendo: olha, eu venho a ti, contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não queria saber. Sabe que eu conversei com um médico cristão recentemente, lá de onde Carol trabalha. E eu conversando com ele, ele disse: olha, um professor meu me explicou na faculdade que a pedrada de Davi provavelmente pegou em uma região da testa, o gigante. Quanto mais alto a pessoa é, aí você avisa Gustavo, quanto mais alta a pessoa é, mais o crânio dela é frágil, porque cresce o tecido, isso daqui vai ficando mais frágil. Então esses gigantes dessa época provavelmente tinham uma falha, uma espécie de falha aqui na região da moleira, que veio para cá. E a pedrada de Davi provavelmente atingiu aquela região da testa de Golias. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Davi não sabia nada de medicina. Escute, ei, Davi não sabia nada de medicina. Ele não estava nem aí onde a pedra ia bater. Ele disse: eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não quero saber se a testa vai bater se a pedra vai bater na testa, se vai bater no braço, vai ser na barriga. Eu não quero saber onde vai ser, eu só sei que você vai cair. Eu só sei que você vai cair, Golias. Era um guri, irmão. Um guri. Chegou lá para levar quem tinha. Entregador, um motoboy do iFood. Ele viu lá, os caras estavam lá, os homens lá, os valentes de Saul, olhando o tamanho, descrevendo o tamanho de Golias. Não, porque ele tinha não sei quantos côvados de altura, não sei quantos de largura, a sua lança pesava não sei quanto, a sua couraça era assim assado. Davi chegou e disse: o que é que vai ganhar? O rei vai dar quem derrubar esse incircunciso. Ele não quis saber de onde vem. Ele sabia debaixo de qual influência ele estava. Quando questionaram, ele disse: Davi, você é um guri, como é que você vai matar o gigante? Ele disse: não, senhor, não se preocupe não, eu estava no campo e veio um leão e eu fui e matei. Depois veio um urso e eu matei, eu vou matar ele disso daí também. Ei, quem disse isso foi aquele que escreveu: não cochila nem dormita o guarda de Israel, não permitirá que os seus pés vacilem. Por isso que eu posso olhar para os montes e saber que de lá vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. E eu quero chamar a sua atenção para esse Salmo de Davi, o capítulo 24, o Salmo 24. Preste atenção na terminologia Senhor dos Exércitos. Você nunca mais vai falar Senhor dos Exércitos do mesmo jeito. Senhor dos Exércitos, versículo 8. Não, versículo 7, vamos do 7. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Aí aqui o 10 ele diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor. Deixa eu explicar uma coisa. Senhor dos Exércitos aqui é Iavé dos Exércitos. Literalmente é dizer o seguinte: ele é o Iavé que vai à frente do exército. Peraí, preste atenção. Senhor dos Exércitos é porque ele vai adiante, antes da linha de frente, antes de qualquer impacto, adiante do exército vai Iavé. Às vezes o confronto nem vai chegar em você, porque ele está adiante do exército. Você vai sacar a espada só pelo desaforo a Satanás, porque quem vai acabar com ele é Iavé, que está à frente de você. Você saca a espada e Iavé executa. Levanta a sua espada, irmão.
Saca a sua espada aí. Agora diga assim: diabo, acabou para você. Yahvé dos exércitos vai adiante dessa igreja. Yahvé dos exércitos vai adiante do Brasil, vai adiante de Sergipe, vai adiante de Aracaju, vai adiante da sua casa, vai adiante da sua família. Quando você entrar lá no seu trabalho, Ele vai adiante de você. Ele vai preparar as armadilhas. Os inimigos vão cair antes de chegar em você, irmão. Yahvé dos exércitos. E por que Ele é poderoso nas batalhas, como diz o versículo 8? Na verdade, a tradução literal aqui seria o seguinte: ele diz, forte e poderoso, né? Ele diz, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Forte aqui quer dizer poderoso. E o poderoso nas batalhas, na verdade, é corajoso nas batalhas. Escute, Ele é poderoso, né? Mas o mais importante é que, independente do inimigo, Ele é sempre valente nas batalhas. Escute. A gente já leu que Jesus era o renovo. Sim. Depois a gente leu que o renovo se transformou na videira. Sim. E a gente também leu que nós somos os ramos da videira. Significa que a gente é descendente desse renovo. É descendente dessa videira. A gente está sob essa influência. Então, irmão, eu tenho a obrigação de ser valente na batalha. Você não recebeu o espírito de ousadia ou de covardia, mas sim de ousadia, de poder e de moderação. Aqui não tem covarde. A gente não se amedronta se a construção é de mais de R$1 milhão. A gente não se amedronta, irmãos, com pandemia. A pandemia não parou a igreja. A pandemia não reduziu a gente a pó, a nada. A pandemia não abalou nossa fé, irmãos. A crise econômica que veio decorrente dessa pandemia também não, irmãos. Nós continuamos sendo aqueles que estão debaixo da influência do Senhor poderoso e corajoso nas batalhas. O que é ser corajoso na batalha aqui, irmão, é uma menção aos valentes. A Bíblia não fala dos valentes de Davi? E o que é que a Bíblia fala sobre os valentes? Quer dizer que o cara pegava uma lança, saía matando 10, 20, 30, 40, não é assim? O valente fazia isso. Depois eles foram, atravessaram um exército, pegaram a água, trouxeram para Davi. Valente, irmão, é não estar nem aí com o tamanho do gigante. Uma das características do meu Deus é ser sempre valente nas batalhas. A quem temerei? O Senhor é aquele que está comigo. Aquele que me guarda não dorme. Está sempre me vigiando. Quem poderá me atingir? Se a mão do Senhor não está encolhida, o seu braço forte não está encolhido, irmão. E o Yahvé dos exércitos, corajoso nas batalhas, está sobre mim, está sobre ti. Honra essa autoridade. Reconheça essa autoridade. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, entregue tudo para Ele. Eu preguei sobre isso no domingo, acho que retrasado, ou há 3 semanas atrás, e eu estava evangelizando a um colega do meu antigo local de trabalho. Encontrei ele e eu fui lá resolver umas coisas, e eu dizendo a ele, o que significa crer em Jesus é você declarar a sua completa e total falência em si mesmo. Aceitar Jesus é quando você diz: eu estou falido, eu, Samuel, sou um falido, completamente falido, eu não sei fazer nada. É por isso que eu estou entregando a chave na mão do Senhor, e o Senhor vai fazer tudo por mim. Senhor, eu cuidando da minha vida, ela se tornou terra arrasada, devastada, árvore cortada, mas o Senhor fez brotar o renovo. No capítulo 60 de Isaías, ele vai além, irmãos, não deu tempo de eu ler tudo, mas ele diz: eu plantarei o renovo. Ele diz: o renovo que eu plantei.
melhor dizendo, o renovo que eu plantei, o Senhor, que cresceu e que mudou todo o panorama, reescreveu a história da minha vida. Irmãos, sabendo dessa origem, sabendo e entendendo o tamanho dessa autoridade, você não vai ficar acovardado, amedrontado, você não vai ficar pequenininho diante do Rottweiler, você vai rugir mais que ele, você vai rosnar mais alto que ele, porque você entende que você é filho do leão. Você pode parecer um gatinho, mas na verdade, você também é um leão. Amém? A graça é assim, irmãos. A graça sou eu que não sei nadar, nadando de costa num rio bem profundo. A graça é isso. Sou eu que no natural tinha medo de altura, mas subindo nas asas do Altíssimo e alcançando altos voos. A graça é isso, irmãos, é força ao cansado, alegria ao abatido de espírito, socorro para o aflito, autoridade para quem se sentia covarde e amedrontado, pequenininho. Nunca deixe o diabo falar isso de você. Você não é mais um na multidão. Erga a sua espada e veja o livramento de Avé dos exércitos. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado hoje? Deus é bom, irmãos. Amém? Vem muito mais nesses domingos aí. Deus vai falar profundamente conosco. Vai usar muitas pessoas. Eu estou feliz em ver pessoas e pessoas se levantando aqui. Já está acontecendo. Amém? Já está acontecendo. Eu sei que Deus me usou para falar que Deus ia levantar outras lideranças. Deus ia levantar novas pessoas. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Amém. O coração do nosso pastor já está se multiplicando aqui. Aleluia. Tem uma frase que o pessoal usa muito, a torcida do Flamengo na internet usa muito essa frase. No Twitter, a torcida do Flamengo usa muito essa frase. O pessoal diz assim, geralmente falando de alguma mudança drástica, algum jogador de nome que o Flamengo vai contratar, eles dizem assim, esse é o silêncio que precede o estrondo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, estamos numa estação aqui, no Brasil, em Lamarão, em que um silêncio vai preceder um estrondo muito grande nesse lugar. Você pode ainda não estar ouvindo no natural, nem vendo, mas vai acontecer um estrondo aqui. E Deus está construindo coisas tremendas dentro de nós, nos ensinando sobre honra, sobre prosperidade, sobre autoridade, fundamentos. Aqueles que já têm os fundamentos estão sendo fortalecidos, reforçados, porque uma grande obra vai estrondar por aqui, vai pipocar ministérios aqui. Amém? Eu creio.